Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem, apesar das agruras que temos vivido por conta do vírus que se instalou e do medo que assola todos nós. Vocês já sabem que mesmo assim nós daremos continuidade ao estudo do direito das sucessões, desta feita remotamente, através de alguns vídeos que irei gravar aqui para vocês e irei distribuindo assim paulatinamente e depois faremos algumas atividades, algumas avaliações via Google Aulas. Vocês já sabem as regras, a avaliação principal foi adiada, nós vamos marcar a data para a realização da prova da primeira unidade. Está bem? Então hoje nós vamos tratar de um tema bem pequeno, bem fácil de ser compreendido, chamado sucessão irregular ou sucessão anômala. Por que nós chamamos esse tema de sucessão irregular ou sucessão anômala? Porque ele pode inverter a ordem geral do Código Civil. Nós sabemos que o artigo 1829 do Código Civil estabelece a ordem de vocação hereditária e deve ser cumprida como regra. No entanto, essa regra comporta exceções. Comporta exceções quando nós temos que aplicar a uma sucessão uma legislação diferente, uma legislação que foge da regra normal do artigo 1829. Daí porque o nome sucessão irregular ou anômala, sucessão diferente, sucessão fora dos padrões normais. É exatamente isso. Eu vou trazer 3 casos em que vocês poderão constatar que a ordem do 1829 não é aplicada. O primeiro caso é quando nós aplicamos na sucessão de bens situados no Brasil uma legislação estrangeira. Isso é possível? É perfeitamente possível. Ou seja, um estrangeiro que possua bens aqui no Brasil falece, nós vamos aplicar a essa sucessão a lei brasileira ou a lei estrangeira? Nós vamos aplicar a lei mais benéfica. A que for mais benéfica ao cônjuge e filhos brasileiros deve ser aplicada. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal e no artigo 10, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. A lei que deverá ser aplicada para a sucessão de estrangeiros com bens situados no Brasil é a lei mais benéfica ao cônjuge e aos filhos brasileiros. Assim, ao ser aplicada uma lei diferente, uma lei estrangeira, nós vamos fugir da regra do 1829. Por isso, nós nominamos esse tipo de sucessão irregular ou sucessão anômala. É um caso. Um outro caso em que nós invertemos também a ordem da vocação hereditária, descendentes, ascendentes, cônjuges, companheiros e colaterais, que nós já conhecemos muito bem, é o caso do artigo 1831, do Código Civil, que atribui ao cônjuge o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência, desde que ele seja o único dessa natureza a inventariar. Ou seja, alguém falece, deixando apenas um bem destinado à residência. O cônjuge sobrevivente terá direito real de habitação sobre esse bem. Nós já conhecemos a natureza do direito real de habitação. É uma pessoa estranha interferindo na relação de propriedade de outra pessoa. Então, com base no artigo 1831 do Código Civil, nós podemos constatar que, mesmo que aquele bem seja atribuído aos descendentes, aos ascendentes, que estão à frente do cônjuge, estão em primeiro e em segundo lugares na ordem de vocação hereditária, o cônjuge irá interferir nessa propriedade, nessa relação de propriedade, com o seu direito de residir naquele imóvel. Isso está previsto no artigo 1831 do Código Civil. Ou seja, há uma inversão, aquele que está em terceiro lugar vai ter o seu direito se sobrepondo aos direitos de quem está em primeiro.
ou de quem está em segundo lugar. Por último, é o caso da Lei 6.858/90 e 8.036/90. Essas leis tratam da sucessão de bens de pequena monta, ou seja, as pessoas falecem deixando bens de pequeno valor, verbas trabalhistas a receber do empregador, fundo de saldo de FGTS, saldo de PIS, saldo de PASEP, restituição de imposto de renda de pequeno valor, saldo bancário de quantia irrisória, ínfima. A lei não estabelece o valor, não há necessidade de fazer inventário ou arrolamento nesses casos. Nesses casos, nós apenas cuidaremos de fazer um alvará judicial, pedindo autorização, requerendo autorização ao juiz para que levante essas quantias que ficaram por ser recebidas, verbas rescisórias, saldos, FGTS, PIS, como eu frisei, e que essas quantias devem ser entregues não aos descendentes, ascendentes e cônjuge do autor da herança, devem ser entregues aos dependentes do autor da herança. Assim, se o autor da herança tiver, por exemplo, 2 filhos, um filho maior e um filho menor, essas quantias serão atribuídas apenas ao menor, que é dependente do autor da herança. Agora, é bom salientar que só se pode adotar esse procedimento quando não se tiver bens de grande valor. Se tiver, por exemplo, bens imóveis, nós não podemos optar pelo enquadramento do caso nessas leis. Lá no núcleo, vocês já devem estar trabalhando isso, tem muitos casos assim, pessoas que não têm um patrimônio de grande valor, que era empregado de uma empresa e faleceu deixando férias, 13º, aviso prévio, saldo de FGTS para receber. Não tem outros bens, não tem bens imóveis, até porque se tiver bens imóveis, vocês não podem trabalhar lá no núcleo com esses casos. Assim, nós substituiremos o inventário e partilha por um alvará judicial, que é um procedimento bem mais rápido, bem mais célere, que tem por objetivo transferir essas quantias, transferir esses valores ínfimos para os dependentes do autor da herança. Também é uma modalidade de sucessão irregular ou sucessão anômala. É um tema bem pequeno, um tema bem fácil de ser compreendido, mas se houver alguma dúvida, vocês podem fazer questionamentos ou através do meu WhatsApp ou no próprio Google Aulas, onde nós vamos postar essa nossa abordagem sobre esse tema. Ok? Grande abraço, até a próxima.